Saudações fraternas aos companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 58, com o tema Crises. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Cláudio Giovanni. É com você, Cláudio. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 58, com o tema Crises. Eu sou Cláudio Giovanni e farei o estudo com vocês. O capítulo começa com o versículo de João, versículo da Bíblia de João, capítulo 12, versículo 27, onde Jesus fala: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, Emmanuel, explicando sobre esse tema, começa. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Lá, o Mestre prova o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o acordo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão reconhecerá os testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, aqui, Emmanuel quis enfatizar que o fato de nós estarmos no mundo de provação, de expiações, então, certamente, nós passaremos por crises e crises sucessivas na nossa vida. Então, ele mostra com esse texto o exemplo do Mestre quando ele passou pela sua maior crise, que foi a crucificação. Então, ele nos orienta a termos uma atitude semelhante, né? Como tudo que o Mestre fez serve-nos como exemplo, né? Que, apesar de ele saber que iria passar por um suplício que nem o outro homem seria capaz de passar, ele entrega a sua vida nas mãos do Pai, pede, né, que ele o proteja dessa hora, né, que ele, se fosse possível, salvasse Jesus deste momento, mas, no fundo, ele sabia que ele deveria passar por isso, então ele diz, né, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, ou seja, ele não esconde o medo, ele não esconde a insegurança, ele não esconde os conflitos internos que ele passou enquanto homem, mas ele se resigna sabendo que ele veio justamente para passar por isso e servir como exemplo para nós, né? Então vamos ler um pouco mais deste episódio para a gente entender pelo que Jesus passou nesse momento e o contexto de tudo isso e por que ele diz, né, que salve-me desta hora, mas para isto vim esta hora. Esse texto está em João, capítulo 12, versículo 27. O versículo inteiro ele fala: Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai,
salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Então, quando nós lemos o texto de maneira completa, a gente vê que aquilo que eu falei no início, que quando ele diz, Pai, salve-me desta hora, ele estava perturbado, ele estava com medo, né? Ele estava sentindo todas aquelas emoções negativas que nós sentimos quando passamos por uma crise. Então, aqui no texto é bem claro quando diz, agora a minha alma está perturbada. Ele se perturbou muito sabendo daquilo que viria a seguir em sua vida, que seria o Calvário e a crucificação. Entretanto, o texto de Emmanuel e os capítulos seguintes do Evangelho na Bíblia nos mostram que depois de toda essa crise, depois de ele passar por toda essa provação, ele recebeu a bênção eterna da ressurreição. E, semelhantemente a ele, nós passaremos pelas mesmas coisas. E se nós nos resignarmos e nos entregarmos aos braços do Pai e entendemos o propósito pelo que nós estamos passando, tudo que nós passamos e passaremos certamente, afinal, este é um mundo de provação e de expiações, então o que nos aguarda também é a bênção da ressurreição, a bênção dos tesouros espirituais que nós receberemos ao voltarmos à nossa casa espiritual. E as bênçãos em vidas futuras, se assim o desejarmos, porque o mérito nós adquiriremos caso passemos por essas provas de maneira bem-sucedida, ou seja, com resignação e entendendo que as crises são momentos, são oportunidades para o espírito se renovar, para o espírito evoluir, né, e para crescer. Então, ao passar por isso, nós teremos mérito para, em outras vidas, né, extrapolando um pouco do Evangelho da Bíblia para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós poderemos, em outras vidas, receber as bênçãos e os méritos da vida presente que nós cumprimos com o propósito divino, que é superar todas as crises que virão e certamente virão. Afinal, nós estamos aqui em um mundo de expiações e de provas, certo? Então, em Lucas, no capítulo 22, versículos 39 e 44, nós temos a imagem completa deste episódio, onde Jesus se sente perturbado mas resigna e se entrega ao propósito pelo qual ele veio a este mundo, certo? Então, lendo Lucas 22, 39 a 44, nós lemos: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, aqui nós vemos o tamanho do estresse, o tamanho da intensidade do sofrimento, né, que antecipando o que estava por vir, passou Jesus. Né? O estresse dele foi tão grande que o seu suor tornou-se como gotas de sangue, devido ao tamanho estresse que ele estava passando. Né? Como nós vimos em João, ele falou: agora minha alma está perturbada. Então, realmente, ele temeu, né? Ele ficou num estado de estresse extremo que nenhum de nós jamais passou ou passará, né? Como ele. Entretanto, ele orou ao Pai, e aqui é mais explícito onde ele fala: passa de mim este cálice, todavia que não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele sabia que a vontade do Pai era que ele passasse por aquele Calvário, fosse crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, como o Evangelho nos mostra. Né? Então, amigos, não é errado, ou não devemos nos culpar por temer, né? Por pedir para o Senhor que nos livre das provações, né?
mas aceitá-las com resignação. Não é errado que nós temamos, não é errado que nós fiquemos estressados, ansiosos, devido aos problemas que se avizinham no horizonte de nossas vidas. Mas, como Jesus, nós devemos orar a Deus, pedir que Ele nos livre, que nos alivie do sofrimento, mas que se faça a vontade dEle e não a nossa. E a vontade dEle é que nós passemos por essas provas, passemos por essas expiações, para que nós possamos lapidar o nosso espírito e tornarmos espíritos mais esclarecidos, espíritos melhores, mais evoluídos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina espírita nos explica posteriormente. Né? E falando a respeito disso, de nós entregarmos a nossa vida a Deus em resignação, apesar dos problemas que sucessivamente, certamente, nos atingirão, isso se chama fé. Né? Mesmo com medo, mesmo sabendo que é difícil, que é complicado, mas entregar a nossa vida e saber e dizer que faça a sua vontade, não a minha, é um ato de fé. E esse tipo de fé, neste contexto das crises, ele é muito bem explicado em Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, onde Jesus nos dá uma metáfora, uma parábola, onde ele explica a fé nesse contexto da crise, onde ele fala: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E, notem que aqui Jesus não diz que o homem prudente não vai passar por problemas. Ele não diz que o homem prudente, ao seguir as suas palavras, terá uma vida tranquila, sem sustos, sem crises, sem problemas. Ele não diz isso. Muito pelo contrário. Ele diz que o homem prudente é como aquele que edificou sua casa sobre a rocha. Que virão as chuvas, correrão os rios, assoprarão os ventos e combaterão aquela casa. A diferença entre o homem prudente e o homem imprudente é que, apesar de vir a chuva, os rios, os ventos, tempestades, todas as intempéries da vida, apesar de todas elas virem ao homem prudente, a sua casa permanecerá firme como a rocha, porque ele tem a fé que falta ao homem prudente, que virão os mesmos problemas com ele, mas será grande a sua queda. Porque aquele que não tem fé, quando se depara com as vicissitudes da vida, o que ele pode esperar? A quem ele vai recorrer? A ninguém. Então ele só vai se desesperar e ali será grande a sua queda. Mas aquele que está firme nas palavras, firme no Evangelho, firme na doutrina, ele sabe que ele está fazendo aquilo porque é a vontade do Pai e que aquilo tem por objetivo lhe transformar em um espírito melhor, mais evoluído, mais sábio, e que isso será, no final das contas, para o seu próprio benefício. Certo? Fechando essa questão de que, apesar de sermos homens de fé, ou independente de termos ou não fé, todos nós certamente passaremos por crises. A nossa atitude é que fará a diferença se nós sairemos mais fortes ou mais fracos dessas crises. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 1 a 3, nós temos o seguinte: deveras todas estas coisas considerarei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica.
assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Ou seja, não existe benefício ao bom e ao puro, ao justo, por ele ser justo, puro e bom. Porque, como está aqui em Eclesiastes, tudo sucede igualmente a todos, tanto ao justo quanto ao injusto. E Jesus confirmou isso lá em Mateus, quando disse que virá chuva, virá os ventos, virão as correntezas, virão as tempestades, irão combater contra a casa de ambos, do justo e do injusto. A diferença é que a casa do justo está construída sobre a rocha e ele não irá cair perante os problemas. Então nós devemos levar isso para a nossa vida e aprender com eles que não nos iludamos achando que ao seguir a doutrina espírita, ao ser pessoas justas e boas, nós iremos nos livrar dos problemas da vida. Não, eles virão. Assim como eles vêm àqueles que não seguem a doutrina, aqueles que não têm fé, eles virão a nós também. A diferença é que nós temos a fé em Jesus Cristo, a fé na doutrina, a fé em Deus, e nós iremos permanecermos de pé perante todas as vicissitudes, todas as crises que certamente nos abaterão durante a nossa vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Esta foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Muito obrigado, Cláudio, pela reflexão do capítulo 58 com o tema crises. Profundas essas reflexões. Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Interessante. Devemos pedir auxílio, ajuda, força ao nosso Pai Criador nas horas mais difíceis da nossa vida. Mas devemos ter a compreensão que esse é o nosso momento. É aquilo que nós precisamos passar. Por isso vim nesta hora. Essa é a nossa hora. É o momento de nós nos reafirmar como filho de Deus e compreendedor da lei de Deus. Devemos ter esperança sempre e confiar em Deus, que tudo vai dar certo. Todos nós estamos em provas e precisamos passar por essas provas confiante. Agradecer mais uma vez ao nosso amigo Cláudio e convidamos você, internauta amigo, para se inscrever no nosso canal do YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça todas as nossas divulgações. Muita paz a todos.